Fala cervejeiro, fala cervejeira Curu, 485 cervejas artesanais na área mais uma vez. Então, cara, no vídeo de hoje eu vim aqui trocar experiência com vocês. Não vou ensinar ninguém a fazer nada, não é uma técnica, não é uma receita, não, nada disso. É a minha experiência na elaboração de receitas. Tá a fim de elaborar a sua receita e não sabe como, não sabe o que fazer, não sabe de onde partir? Então é nesse vídeo que você vai encontrar a resposta, beleza? Eu vou compartilhar a minha experiência e você aí, se tiver alguma coisa para aproveitar, aproveita. Então, sem enrolação, vai rolar a vinheta. Enquanto rola a vinheta aqui embaixo, ó, dá um joinha, se inscreve no canal. Durante o vídeo, se achar alguma coisa bacana, tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa a respeito do que eu vou falar, você comenta, né? E compartilha esse vídeo aí com seus amigos cervejeiros aí, beleza? Então, sem enrolação, roda a vinheta. Voltamos aí! Então, cara, eu vou contar um pouquinho da minha história e como eu começo a elaborar a receita. Eu, desde que comecei a fazer receitas, cara, para minha cerveja, na verdade, foi quando eu comecei a fazer cerveja. Eu nunca segui uma receita pronta. Nunca. Pô, Guru, então você começou fazendo cerveja, já fazendo receita? Não necessariamente. A minha primeira receita, por exemplo, eu fiz junto com um amigo meu que hoje inclusive é cervejeiro cigano aqui em Juiz de Fora. Eu fiz essa receita com ele, eu falei para ele as coisas que eu queria e ele foi ali no software cervejeiro, pegou as características, me mostrou, me apresentou o BJCP, que eu vou apresentar para vocês, e a partir dali a gente desenvolveu. Eu falei o estilo que eu queria, ele me mostrou e tal, e aí a gente começou a desenvolver a cerveja. Então, a partir dessa experiência que eu tive com ele, eu já me interessei a já querer elaborar minhas receitas, porque na minha opinião essa é a graça de fazer a cerveja. Então, o que você tem que ter em mente quando você vai começar a fazer a cerveja? Antes de escolher estilo, antes de qualquer coisa. Cara, conceitos básicos que você vai ter na sua cerveja, que você quer para sua cerveja. Por exemplo, você quer uma cerveja leve ou você quer uma cerveja pesada? Você quer uma cerveja mais lupulada ou você quer uma cerveja mais maltada ou, quem sabe, equilibrada? Você quer uma cerveja para beber muita quantidade ou pouca quantidade? Uma cerveja que já te satisfaça mais? Você quer uma cerveja muito alcoólica ou pouco alcoólica? Aí, a partir dessas informações, você vai procurar o estilo que você vai fazer. Mas, Guru, como é que eu faço para procurar estilo, cara? Como é que é isso? Vai aqui a primeira dica. Cara, tem aí um PDF, é fácil encontrar na internet, tem um PDF, ou então faça como eu, tenha impresso. Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o Guia BJCP, né? Eu vou até ler aqui. Beer Judge Certification Program. Então, é um guia de estilos. Aqui dentro tem vários estilos. Deixa eu abrir aqui, tô todo atrapalhado. Tem vários estilos aqui, enfim. É só baixar na internet, é grátis. E ali você começa a procurar. Tem aqui um índice com os estilos. Você vai ali e procura o seu estilo ali. Lembrando, cara, uma seguinte situação, um detalhezinho. Não é obrigatório você seguir um estilo se você não quiser. Se não quiser seguir um estilo, beleza. Não precisa ler o BJCP. Mas quero seguir um estilo. Eu, por exemplo, gosto de seguir estilo. Então, eu vou e recorro ao BJCP. Ali dentro você tem todas as características de sensação de boca, de sabor, de aroma, de corpo, teor alcoólico, parâmetros. Você tem uma série de coisas ali. Então, primeira coisa, leia no BJCP o estilo que você escolheu. Bom, cara, leu o BJCP, tudo certinho? O próximo passo é escolher os ingredientes da sua cerveja. E quando eu digo escolher os ingredientes da receita, a gente está falando tanto de qualidade quanto de variedade. Vamos lembrar rapidinho aqui, eu sei que você que já faz cerveja, você sabe muito bem disso. Mas cerveja é feita basicamente de água, malte, lúpulo e levedura. Basicamente. Se você quiser usar um adjunto ou uma fruta ali, alguma coisa, beleza. Mas basicamente é isso. Antes de ir para a escolha dos ingredientes em si, uma coisa que eu acho importante você já ter em mente.
Você vai ler o BJCP, ele vai te passar ali alguns parâmetros, inclusive em alguns casos vai te passar ali que ingredientes não podem faltar, por exemplo. Então quando você for determinar os seus ingredientes, começa determinando porcentagem deles. Depois você vai falar de unidade de medida, de quilo mesmo, propriamente dito, quilo, grama, né, com leveduras e lúpulos. Primeiro trabalhe com porcentagem. Curu, mas eu tô começando a fazer receita agora, cara, eu não faço ideia qual característica, qual ingrediente vai trazer para minha cerveja. Cara, para isso é necessário que você faça uma pesquisa, é o que eu faço até hoje. Você faz uma pesquisa em alguns sites, por exemplo, a WE Consultoria, você entra no site da WE Consultoria, você vai ter ali, você digita lá Malt Pale Ale Marisotter. Cara, você vai ter ali as características, poder enzimático, você vai ter uma série de características, principalmente de sabores, aromas, texturas que você vai ter na cerveja. A partir disso, dessas características, você determina qual qualidade e tipo de malte, né, marca que você vai utilizar na sua cerveja. Esse site da WE, cara, consultoria, ele ajuda bastante. Inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para facilitar a vida de vocês, beleza? Outra coisa, cara, que me ajuda bastante no desenvolvimento das minhas receitas é esse livro aqui, ó. Design Great Beers, do Ray Daniels. Cara, esse livro aqui é excelente. Nele você encontra, além de detalhamento de técnicas de produção cervejeira, você encontra também dicas, ingredientes que você vai usar em vários estilos. Ele te dá grandes dicas, ele pega ali as melhores cervejas do estilo, as referências do estilo e faz ali uma pesquisa de qual malte foi mais usado num determinado estilo, qual porcentagem. Ele fala, cara, ele te dá um detalhamento muito grande, é o melhor livro. Eu tenho vários livros sobre cerveja aqui, sobre produção de cerveja, já li quase todos, mas esse aqui é o melhor de todos. Só tem um probleminha. Por enquanto, você só tem dele em inglês. Não foi feita a tradução dele ainda. Existe uma tradução dele, na verdade, aí rolando aí em PDF, só que a tradução tá muito ruim, cara. Ela pode, inclusive, te atrapalhar ao invés de te ajudar. Então, se você sabe falar, lê um pouquinho de inglês, se você tem aí um intermediário, do intermediário ao avançado de inglês, você consegue ler tranquilamente, a leitura é fácil, e daqui tirar boas dicas muito boas. Eu, por exemplo, toda cerveja que eu vou fazer, não deixo de ler. Cara, essas pesquisas no BJCP, nos livros, no site da WE, é importante, cara, pelo seguinte: nessas pesquisas você vai conhecer um pouco melhor os ingredientes que você vai usar, vai conseguir determinar ali, ter uma boa base da combinação das proporções, né, certas para fazer uma determinada cerveja, e a partir daí você vai ter uma cerveja equilibrada, uma cerveja boa, que de repente você vai querer corrigir lá na frente. Mas você primeiro vai ter um pontapé inicial bem feito, porque se você escolhe ingrediente errado, proporção errada, amigo, a cerveja vai sair errada e provavelmente ela vai sair ruim. Então, perde um tempinho lendo. Essa é a melhor dica que eu posso dar nesse vídeo. Já escolheu tudo? Já tá tudo certinho? Ingrediente que vai usar, proporção em porcentagem, já tá sabendo o estilo, ou se não vai ter estilo, já tá tudo certinho? Bom, a hora agora é de determinar e ajustar os parâmetros da sua cerveja. Cara, mas para isso é importante que você utilize um software de produção cervejeira, de elaboração de receitas. Software, você tem aí hoje no mercado, você tem o Beersmith, que é o software mais usado aí, ele é pago, mas é baratinho, a licença dele é vitalícia, é coisa barata, vale a pena você entrar aí na internet e pesquisar. Beersmith, eu vou deixar escrito aqui embaixo para facilitar a sua busca. Ou então você pode usar alguns grátis que tem aí aplicativos para celular, tem o Brewfather, tem o Brewer's Friend, tem uma série aí que também é de graça que você pode utilizar sem o menor problema. Mas, Curu, eu preciso mesmo desse negócio de software, cara, de programa de computador para fazer a cerveja? Não tem como a gente fazer isso na mão, só assim de cabeça, não? Cara, tem sim. Mas eu gosto de falar para você, cervejeiro iniciante.
Cara, e não é te menosprezando, não é achando que você não tem capacidade para isso não, mas você que está começando, cara, eu duvido muito que você vai ter todo o conhecimento de cálculo na mão. É possível fazer, é tranquilo de fazer, mas você tem que conhecer uma série de conceitos, uma série de cálculos para determinar isso. Na verdade, eu falei que é tranquilo, mas nem é tranquilo não, cara. Requer muito conhecimento, requer muito estudo, e todos esses cálculos, eles estão ali no Beersmith ou em qualquer outro que você escolheu para desenvolver a receita. O Beersmith, eu vou colocar, enquanto eu tô falando, eu vou colocar ele na tela e vou mostrar um pouquinho aqui. Você tem ali, por exemplo, ali vários parâmetros, a lista de ingredientes. Isso aí, essa é a plataforma do Beersmith, né? É o software que eu uso, é o software que a maioria das cervejarias, a esmagadora maioria dos cervejeiros usam. Então ali é bem tranquilo, você pode ali já ajustar ali, por exemplo, o seu estilo de cerveja, e ele já vai te dar uma reguinha ali colorida para onde deve ficar cada parâmetro. Tô falando de parâmetro pra caramba, mas então o que é parâmetro? Vamos falar um pouco sobre eles. E os parâmetros? Os parâmetros são valores determinados ali dentro da produção cervejeira que fazem a sua cerveja ser mais assim ou mais assado, mais alcoólica, mais amarga, com mais cor, com menos cor, enfim. Curu, eu preciso saber esse monte de número? Não, cara, não precisa. Inclusive o grande filósofo da cerveja brasileira, Leandro, do canal Cerveja Fácil, se vocês assistem muitos vídeos, você já deve ter ouvido ele falando assim, e eu concordo com ele, de certa forma. A gente não bebe número. É verdade, ninguém bebe número. Mas se você quer fazer uma cerveja dentro do estilo, se você quer aí elevar a produção da sua cerveja, o conhecimento, elevar a qualidade das suas cervejas, é importante que você conheça esses parâmetros sim. Eu vou falar aqui sobre os parâmetros principais somente. O primeiro, você tem a densidade da cerveja, que é medida aí, que usa a sigla para medir isso de OG ou FG. Né? Densidade inicial e densidade final. Você que é cervejeiro sabe o que é isso. Isso pode ser medido em gravidade específica, pode ser medido em plato, pode ser medido em brix. Cada um utiliza uma medida. Qualquer uma funciona e o Beersmith ou qualquer outro programa ele faz a conversão tranquilamente. O outro parâmetro que é muito importante é o IBU, né, que é uma sigla em inglês que quer dizer a quantidade, taxa de amargor da cerveja vinda do lúpulo. Lembrando que maltes torrados, por exemplo, também trazem amargor, mas não são computados nos IBUs. Então esse IBU é referente ao amargor vindo do lúpulo. Você tem também as taxas de cor, né, que tem aí EBC, SRM e Love Bond. Você tem aí essas escalas também, que no Beersmith você pode fazer a troca, qual que você quiser usar, e vai estar determinado ali direitinho para você. Você tem também uma escala que a gente chama de BUGU, né, que é o equilíbrio entre o dulçor do malte e o amargor, para você não fazer uma cerveja com um amargo insuportável, nem uma cerveja doce demais. Lembrando que o lúpulo ele tá ali para ele equilibrar com o dulçor do malte. Então, esse parâmetro BU-GU, né, cada estilo tem um valor, e esse valor aí ele ajuda a equilibrar e fazer com que você tenha uma sensação boa no equilíbrio, né, no palato ali, quando você estiver tomando uma cerveja amarga, mas vai ter que ter um equilibradinho ali. Se você está fazendo uma cerveja com mais corpo, um pouco mais adocicada, vai ter que ter o lúpulo para dar uma quebrada nisso aí. Então o BU-GU serve para isso. E, por último, você tem também a taxa de carbonatação em volumes de CO2. Ali no Beersmith você também determina em volumes de CO2, que depois você pode utilizar uma tabela, e nessa tabela, fazendo ali uma relação entre volume de CO2 no líquido, dissolvido no líquido, temperatura, você sabe quanto ajustar lá lá no seu reloginho. Esqueci o nome do reloginho, vai ficar assim mesmo, vou editar não. No manômetro, lembrei o nome do reloginho, você vai ajustar ali e vai colocar a sua cerveja para carbonatar. Não vou entrar em detalhe porque carbonatação é um assunto para um outro vídeo. Bom,
Agora que você já escolheu o estilo, você já leu BJCP, já leu algum livro, fez pesquisa na WE Consultoria, fez pesquisa em livros, tá tudo certinho, já ajustou ali os ingredientes em porcentagem, depois foi lá ver nos parâmetros, se o teor alcoólico era aquele, não era aquele, como é que não é, já tá aí com o material escolhido para produzir a sua cerveja. Agora, você vai ter que escolher, você vai ter que estudar sobre qual técnica que você vai usar para processar cada um dos ingredientes. Então, a gente começa aí até numa sequência lógica para determinar como que você vai processar, como que você vai trabalhar o seu malte. E quando eu digo trabalhar o malte, eu estou querendo dizer para você escolher as suas rampas de temperatura. A cerveja que você vai tá fazendo é uma cerveja com um corpo mais alto, um pouco mais adocicada, então você vai trabalhar com rampas de temperatura que priorizem, por exemplo, a alfa-milase. Né? As temperaturas mais altas ali, 68 graus, 69 graus, 67 graus, por ali. Não, quer fazer uma cerveja mais seca. Então você vai utilizar a enzima, né? Você vai priorizar as enzimas beta-amilase, que vão ficar ali 62, 63, 64 graus e vai trazer para você uma cerveja mais seca. Ela vai produzir mais açúcares fermentescíveis ali na conversão e esses açúcares fermentescíveis vão ser consumidos lá na fermentação, deixando a sua cerveja mais seca. Ou com menos açúcares fermentescíveis, mais açúcares maiores, né, açúcares não fermentescíveis, e vai deixar a sua cerveja com um pouco mais de corpo. Então, dessa forma, você ajusta aí as suas rampas de mostura e sabe aí como que você já está trabalhando o seu malte. Nessa hora, inclusive, você pode ali dar uma olhadinha no teor alcoólico, por exemplo, né, através da densidade que você está começando, na densidade que vai ser a densidade final. Né, isso tudo já vai começar, logo depois que você jogou os ingredientes, os parâmetros vão começar a mexer ali também nessa parte aí, né, de teor alcoólico e de densidade. E escolhida ali a rampa de temperatura de acordo com o estilo de cerveja, você passa ali agora a escolher o processo ali de lupulagem que você vai ter. E cara, lupulagem é um assunto muito extenso. Então, a gente não vai entrar muito no detalhe, mas você vai ter que pesquisar para qual processo, né, qual técnica de lupulagem você vai utilizar na sua cerveja. Por exemplo, você vai fazer uma IPA. Beleza, escolheu as rampas de temperatura que estava lá, beleza. Uma IPA é uma cerveja que bastante amarga, bastante aromática, com bastante sabor de lúpulo, né? De acordo com o lúpulo que você escolheu, que ainda tem isso, você tem que escolher o lúpulo de acordo com as características que você quer. Então, que técnicas eu utilizo para trazer essas características para minha cerveja? Então, você vai escolher ali, por exemplo, no caso da IPA, lupulagens mais de final de fervura, lupulagens com fogo apagado, né, chamadas de flame out, lupulagens de whirlpool, dry hopping, que aí vai te trazer essas características. Não, Curu, não tô querendo esse tipo de cerveja, não. Eu quero uma cerveja onde não tenha muito aroma, não. É só o amargor para equilibrar mesmo com o doçor do malte. Estou fazendo uma cerveja da escola inglesa, por exemplo. Estou fazendo uma Pale Ale, estou fazendo uma Stout. Sei lá, tanto faz. Você vai priorizar a lupulagem ali mais de amargor, dependendo do que o estilo mandar, talvez ali um pouquinho no fim de fervura para trazer ali algum aromazinho de lúpulo. Lembrando que basicamente, é lógico que é muito mais complexo do que isso, mas basicamente na lupulagem é assim que funciona. Quanto mais tempo fervendo o lúpulo, quanto mais tempo isomerizando o seu lúpulo ali, né, os alfa-ácidos do seu lúpulo, mais amargor. Então, quanto mais no início da fervura, você está trazendo mais amargor. Quanto mais no final da fervura, você está trazendo mais aroma, mais sabor. Então, você vai escolher a técnica de acordo com a sua cerveja. Não tem a técnica perfeita, tem a técnica certa para o estilo certo. Feito isso, você vai escolher também ali qual técnica, como você vai utilizar a sua levedura. Você vai fazer uma fermentação
com a temperatura um pouco mais alta, um pouco mais baixa? A cerveja é uma cerveja ale? É uma cerveja lager? Você ajustou a quantidade de fermento que tem que ser utilizada? Você fez o cálculo direitinho? Ou você foi aquela, um pacotinho faz 20 litros? Eu já recomendo que você comece a pensar de outra forma. Não é bem assim não. Né? Por exemplo, a fermentação, a quantidade de fermento que você usa é uma relação do volume de cerveja com a densidade da cerveja, né? Para você calcular ali a quantidade, os bilhões de células que você vai precisar com o pitch rate da cerveja, né? Quanto aquela cerveja precisa, entendeu? Então tem toda uma situação aí que é importante você estudar também. O tempo que você vai deixar ela no que a gente chama de lagering, né, ou no cold crash, o tempo que você vai deixá-la ali decantando. Você quer uma cerveja mais turva, você quer uma cerveja menos turva, a cerveja vai ser fresca. A cerveja não, eu quero envelhecer ela mais, eu quero deixá-la mais tempo dentro do fermentador, ali apurando os sabores. É nesse momento que você tem que determinar isso para depois passar para frente, envasar e carbonatar, essa coisa toda. A carbonatação a gente já falou, cada estilo de cerveja também, você também tem uma carbonatação a seguir. Então, cara, você reparou que a cada parte do processo você tem que ir estudando. No início, você vai ter um pouco de dificuldade, mas logo com o tempo, com a prática, isso vai mudando aí. Bom, moçada, então é isso aí. Né, isso aí é o que eu tinha para falar a respeito de como eu elaboro as minhas receitas, da onde eu tiro, o que eu faço. Cara, porque eu costumo falar que desenhar uma cerveja é metade arte e metade ciência. O interessante, a grande graça desse hobby, o que me faz vibrar com esse hobby, é justamente isso. É isso que deixa o hobby interessante. Porque é o seguinte, cara, se você faz bem o seu dever de casa, né? Se você estuda direitinho os ingredientes, estuda técnicas de processamento desses ingredientes, conhece estilos, uma coisa muito importante também para quem faz cerveja, para quem está aí no mundo de produzir as próprias receitas, tomar cervejas conceituadas de amigos e entender o sabor. Cerveja é muito mais do que você encher a cara, cara. É você experimentar, você conseguir identificar sabores ali, coisas que te agradam, coisas que desagradam, problema nenhum. Porque o interessante de tudo é você poder tomar sua cerveja, conhecer os ingredientes que você usou e falar, caramba, isso aqui eu não gostei, ela tá seca demais. Se a cerveja tá seca demais, de acordo com as técnicas de mosturação que eu conheço, o que eu posso fazer para melhorar? Para deixar ela um pouco menos seca. Ou então, poxa, usei um lúpulo aqui, cara, que trouxe um sabor herbal aqui, um aroma herbal. Eu não queria herbal, eu queria frutado. O que você vai fazer? Procura um novo lúpulo. Não deu aroma nenhum. Não deu aroma nenhum, poxa, eu não queria. Como é que você fez sua lupulagem? Então, isso que é interessante. Essa é a grande graça de produzir cerveja. Queria deixar claro aqui, mais uma vez, reafirmar que eu não vejo problema nenhum em seguir receita pronta. É assim que você gosta? Faça assim. Né? Mas eu te asseguro, o hobby vai se tornar muito mais interessante depois que você começar a elaborar a cerveja do seu jeito, com as ideias que você teve, com a sua criatividade. No meio de uma cerveja, sei lá, tô fazendo uma Weiss aqui. Poxa, sei lá, vou fazer uma Weiss e vou colocar morango. Cara, eu, sinceramente, eu nunca vi. Tô aqui chutando. Fazer uma Weiss, vou colocar morango, vamos ver como é que fica? Faz uma Weiss e põe morango. Entendeu? Usa a criatividade. Essa é a grande graça da arte e da ciência de fazer cerveja. Até mesmo para você ajustar uma receita pronta que você pegou. Isso pode ser útil. Bom, moçada, e é isso. Queria agradecer mais uma vez quem ficou até aqui no vídeo. Pedir mais uma vez aqui, ó, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho, que é muito importante também, né? Que aí você vai ser notificado a cada vez que um vídeo do nosso canal for postado, né? Siga a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, eu vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição. Facebook, Instagram, sempre tem coisa muito bacana por aí. No mais, é isso aí. Queria agradecer a todo mundo e até a próxima. Valeu!